Meus queridos, quarta-feira vamos dando continuidade à introdução ao método teológico. Hoje nós vamos falar sobre o Vaticano I. Então, espero todos vocês no canal, o canal do YouTube é Alice Bíscaro. Não esqueça que segunda-feira nós estamos com a série Conhecendo a Bíblia e na sexta-feira nós estamos com História das Religiões. Ambas têm a apostila. Quem quiser adquirir é só entrar em contato comigo, que eu envio por e-mail, tá? E vocês fazem o Pix. Então, graças a Deus está tudo tranquilo, todo mundo caminhando, e com isso a gente vai aprendendo um pouquinho mais sobre a nossa fé. Tão bonita, o magistério da igreja, a nossa tradição. Então, vamos falar um pouquinho desse magistério com o Concílio Vaticano I. Então, vamos lá. O Vaticano I vai definir a fé como acolhimento na graça daquilo que Deus nos revela. Na fé, o homem vai se submeter a Deus, aceitando como verdade o que Deus nos comunica sobre o plano da salvação que vai ser decretado para toda a humanidade. Então, nós vemos aqui uma abertura salvífica, não está mais como no Antigo Testamento, né? É só para o povo escolhido, é para toda a humanidade. A Escritura, as tradições provenientes dos apóstolos vão conter essa revelação que a Igreja nos apresenta para ser acolhida pela nossa fé. O Vaticano I vai indicar 3 maneiras por meio das quais a mente indagadora pode chegar a uma compreensão limitada, porque a Deus eu não posso conhecer, né, totalmente, né? Eu tenho a limitação que o pecado nos dá, mas útil para o significado da revelação de Deus. Então, primeiro nós temos o exame das analogias ou semelhança entre o que ensina a Escritura, o dogma e a estrutura da realidade criada, conhecida por meio do estudo e da reflexão. No segundo caminho para essa compreensão, vai consistir em estabelecer as relações intercorrentes nos mistérios revelados. O Pai nos restaura a graça, o Filho a bondade e a justiça, e o Espírito Santo vai infundir em todos os homens a justa relação entre o Pai Criador, até voltarmos ao Filho, a segunda vinda, a parousia. O documento Humani Generis, no número 17, ele vai dizer o seguinte: indicar o que é ensinado pelo magistério vivo encontra-se explícita ou implicitamente nas Sagradas Escrituras e na tradição divina, porque junto com essas fontes sagradas, Deus dá à igreja o magistério vivo também para ilustrar e desentranhar o depósito da fé, onde vão estar contidas apenas de modo obscuro e quase implícito. Então, agora nós podemos ver a teologia do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II vai estar entre os anos de 1962 a 1965 e vai constituir uma teologia católica atual, uma fonte contínua de orientação e inspiração. Ele vai enriquecer todos os ramos da teologia, proporcionando, sobretudo, os estímulos relevantes para a prática do método teológico. Então, nós vamos ter nova compreensão das fontes teológicas, da tradição, da escritura e do magistério da igreja. Fazer sua historicidade das exposições doutrinais, né? Nós vamos ter um contexto histórico que vai ser muito importante para entender as escrituras. Nós vamos ter a crítica textual, o chamado à estrutura das doutrinas particulares, segundo a hierarquia das verdades sobre a fé em Jesus Cristo. Então, o convite que vai fazer
João 23, no Concílio Vaticano II, vai inspirar toda a prática eclesial. Vai ser uma profunda reforma. Ele convida toda a igreja a participar, a atualizar seu ensinamento, de modo a mostrar maior fidelidade à revelação e promover com isso uma unidade entre os cristãos. A Constituição Pastoral sobre a Igreja no mundo contemporâneo e principalmente o Concílio Vaticano II a respeito da dignidade humana e a luz de Cristo como salutar para a vida dos homens. O rosto da igreja nos mostra e vai irradiar o influxo salvífico de Cristo. O encontro dessa igreja com o mundo vai ser áspero. Por isso, os teólogos vão ter que contribuir providenciando uma comunicação contemporânea e adequado à mensagem da fé. Eles podem fazer isso porque o depósito recebido por Cristo e dos apóstolos já é uma maneira de formular esse mesmo significado para que os homens de determinada época possam se comunicar e transmitir em outras épocas. É a Gaudium et Spes número 62. Então, nós vamos ter essa nova luz sobre a tradição, a escritura e o magistério. Na Constituição do Vaticano II sobre a revelação divina, que é a Dei Verbo, trata da revelação e da fé. Deus inicia uma conversa amorosa com os homens e, por intermédio de Cristo, no Espírito Santo, acolhe-nos à comunidade de vida consigo próprio. Então, o ministério dos apóstolos incluía a pregação, também o exemplo de vida e a fundação das instituições essenciais à comunidade. Tudo isso baseia numa experiência multiforme de vida de Jesus, pela qual transmitiram o que ouviram dele, como agiam, o que aprenderam na sua convivência. Assim, o depósito da fé que é a igreja não é apenas um corpo doutrinal, porque provém de Cristo e de seu evangelho. Então, isso implica do modo de vida em comunidade. Então, a teologia cristã tem um grande manancial no qual ir navegar, em águas que pode navegar, uma herança apostólica muito importante. Então, essa teologia, esse ensinamento sobre a Escritura é amplo. A Bíblia, antes de tudo, é mensagem de salvação em Cristo, posta por escrito pelos apóstolos e seus colaboradores imediatos. Então, no capítulo 2 da Dei Verbo, ele vai falar da transmissão da revelação de Deus e termina com o parágrafo conciso sobre o magistério. Começa falando que Deus, confia a sua palavra escrita e transmitida a toda a igreja, fiéis e pastores, que professam a fé apostólica propagada pelos apóstolos, e assim o magistério tem dentro da igreja um papel por realizar a serviço dessa palavra que tem que ser transmitida. Então, na próxima aula, nós vamos dando continuidade ao Concílio Vaticano II, vamos falar da doutrina na história. Espero que vocês tenham gostado, Estamos unidos aqui quarta-feira, sexta-feira com História das Religiões, e espero que seja profícua. Às vezes essa matéria é um pouco pesada, mas é muito importante esse conhecimento, para que nós possamos estudar a teologia sistemática. Nós temos que conhecer o método primeiro. Então é importante, tá? Obrigado a todos vocês. Não esqueça de fazer a sua inscrição no canal. Muito obrigado, que tenhamos uma semana com saúde, com alegria e felicidade.